Observe a figura. Na figura, os números complexos z e w têm módulos iguais. Assim, determine o produto w vezes z na forma algébrica. Bem, inicialmente observemos que na figura, o número z tem na sua representação geométrica aqui o ponto, as suas coordenadas bem indicadas. A parte real, que é a abscissa, é 2, e a parte imaginária, que é a ordenada desse ponto, é igual a 1. O que significa dizer que z é o número complexo 2 mais i, ou 2 mais 1 vezes i. É o número z. Já o número w, observe, ele tem a sua localização de tal forma que o segmento que forma o seu módulo tem o mesmo comprimento do segmento que forma o módulo de z, uma vez que z e w têm módulos iguais de acordo com o enunciado. E o ângulo entre esses segmentos, que formam os módulos de w e de z, o ângulo entre esses segmentos é de 90 graus. Então, nós podemos determinar as coordenadas aqui de w com alguma facilidade. Eu vou traçar aqui o segmento vertical para determinar a parte real de w e o segmento horizontal para determinar a parte imaginária de w. E aí, para isso, observemos o seguinte, para determinarmos as partes real e imaginária de w. Vamos chamar os ângulos desse triângulo retângulo formado pelo módulo de z e o eixo real aqui e esse tracejado, vamos chamar esses ângulos de alfa e beta. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, então temos um triângulo retângulo com um ângulo de 90, claro, um triângulo retângulo, e os ângulos agudos alfa e beta. Como alfa mais beta é igual a 90 graus, para que a soma dos ângulos ali dê 180 no triângulo, observe que esse ângulo aqui da esquerda, que eu vou desenhar, que eu estou colorindo, ele é um ângulo tal que, somado com alfa, tem que dar 90 graus, porque com o ângulo de 90 do meio, dá 180. E com esse ângulo alfa, somado com esse ângulo que eu desenhei, tem que dar 90, o que somando com alfa é 90, é exatamente o ângulo beta, porque alfa mais beta é 90. O que significa dizer que esse ângulo é igual a beta. A medida desse ângulo é beta. Aqui é um ângulo de 90 graus, e aí beta e 90, então esse ângulo aqui de cima do triângulo tem que ser igual a alfa, porque é um ângulo que somado com beta que tem que dar mais 90. Então quer dizer que esses dois triângulos retângulos desenhados, eles são absolutamente idênticos. Porque, primeiro, eles são semelhantes, porque têm os mesmos ângulos, mas a hipotenusa de ambos tem a mesma medida, já que esses dois números têm o mesmo módulo. Então, se esses dois triângulos retângulos são idênticos, observe que o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo beta desse triângulo, vale 1. O lado oposto ao ângulo beta vale 1. Então, no triângulo retângulo formado ali com o vértice w, o lado oposto ao ângulo alfa tem que ser também igual a 1. O lado oposto ao ângulo beta no triângulo da esquerda vale 2. Então, o lado oposto ao ângulo beta no triângulo retângulo aqui da esquerda também tem que valer 2. E aí, em termos de coordenadas, como eu estou andando aqui uma unidade para a esquerda para determinar a abscissa de w, então essa coordenada tem que ser menos 1. E no caso do y, a parte imaginária, como eu vou andar 2 unidades para cima, no eixo y, então aqui vai ser positivo igual a 2. Ou seja, a parte real de w é menos 1 e a parte imaginária de w é igual a 2. O que significa dizer que w é um número complexo menos 1 mais 2i. Então nós temos o número w, vou escrever aqui de novo, o número z igual a 2 mais i, e o número w igual a menos 1 mais 2i. E aí o que o problema nos pede é o produto w vezes z na forma algébrica. Então basta multiplicarmos menos 1 mais 2i com o número 2 mais i. E aí nós teremos com isso menos 1 vezes 2 menos 2, aplicando aqui a propriedade distributiva, menos 1 vezes i menos i,
2i vezes 2, então mais 4i. E 2i vezes i, 2 e 2. Como i ao quadrado é menos 1, então 2i ao quadrado vai dar menos 2, que é 2 vezes menos 1. Então, o resultado disso vai ser menos 2, menos 4, menos i mais 4i, mais 3i. Então, o resultado, w vezes e, é igual ao número menos 4 mais 3i, que é a resposta.